Ah, Tá sim. assim, claro, tá Beleza, estamos aparecendo. Agora não gravando tá, o slide não está em módulo de a apresentação. apresentação, né? Vou colocar. Chegamos a 100 pessoas, passamos de 100 pessoas. Agora está em tela cheia? Tá sim. Perfeito. Ok, Flavinho. Então é isso. Não vou me apresentar, mas acho que tipo, você já deve estar enjoado do meu rosto, mas eu sou o Flávio, falo aqui de Maceió, Alagoas. Dentro da equipe da Acerta, eu sou o ponto focal para a área de adolescentes, né, e para os NUCAs, então estou sempre acompanhando vocês, mobilizadores. E esse é um plantão tira dúvidas mesmo, a ideia é que vocês tragam aí as questões, as dificuldades, as dúvidas que estão acontecendo para a realização das entregas, que são todas essas aqui, a gente tem um monte de novidade, além do curso, do formulário, tem também o Entre no Clima, né, que chegou, todo mundo arrasou aí no dia de ação. E comigo estão os meus colegas Marcos e Carlinha, se apresentem aí também, pessoal. Cadê Carlinha? Primeiras damas, por favor. Desculpa aí. Bom dia, meu povo, minhas povas. Eu sou a Carla, tenho trabalhado mais diretamente com os municípios da Paraíba, né? Estou aí na assessoria de articulação e mobilização, porém, claro que vez por outra, a gente sempre atende os demais estados, né, de Pernambuco e Alagoas, e sempre é bem-vindo conhecer novas pessoas, saber de pessoas compromissadas assim no nosso Nordeste, né? Saber que tem pessoas que estão no mesmo movimento que a gente está, que é o comprometimento mesmo com os direitos de criança e adolescente, e o protagonismo aí nos NUCAS, né? Então, vamos embora, gente. Preste atenção no que está sendo dito, use esse espaço à vontade. Estamos aqui para, né, tirar as dúvidas de vocês. Simbora. Bem, pessoal, me chamo Marcos Nascimento, eu estou nessa equipe incrível, fazendo parte da parceria implementadora Acerte. Com vocês, estou como especialista do Resultado Sistêmico 3, que é proteção contra as violências, e do Resultado Sistêmico 5, que é proteção social, e nele também envolve o PPA. Então, vamos junto, absorvam demais Flavinho, esse cara aqui sabe bastante desse envolvimento e dessa importância da nossa infância e das nossas adolescências nesse processo, tá bom? Vamos embora iniciar, Flavinho, é com você. Beleza, obrigado, gente. Aqui é um plantão tirar dúvidas, então é realmente para vocês colocarem aí as questões de vocês, a gente respondendo, mas antes disso, eu quero guiar vocês para uma apresentação bem rapidinha, porque eu acredito que a dúvida de muitos está inclusa aqui nessa apresentação, então a gente já consegue ir eliminando algumas coisas. Mas eu estou vendo que o pessoal está colocando aqui no chat as perguntas, então vocês podem ir colocando, enquanto eu apresento, vocês já vão botando aí no chat quais são as perguntas de vocês, e ao final a gente responde. Vou correr aqui para não comer muito tempo. Primeira coisa, gente, a entrega, a gente tem 2 entregas para o dia 28 desse mês, aqui é 2 semanas. A criação do NUCA e a realização do curso obrigatório, né? Diante disso, vocês já devem saber, a essa altura, que a criação do NUCA ela vai se dar pela inscrição de pelo menos 16 adolescentes dentro desse formulário, né? Sendo pelo menos 8 meninos e pelo menos 8 meninas. Esse é o formulário. O link já está disponível ali nos grupos de vocês e tudo mais, mas surgem algumas perguntas aí mais frequentes que talvez eu já vi aqui que saiu no chat também. Primeira pergunta, eu já garanti 8 adolescentes de cada gênero, 8 meninos e 8 meninas, mas acabou que eu estou com mais meninas do que meninos. Tem algum problema? Não, gente, não tem problema. O que não pode é ter menos de 8 meninas e nem pode ter menos de 8 meninos. Agora, garantiu pelo menos 8 de cada, então tudo bem que tenha uma diferença, porque realmente isso acontece. O que não pode mesmo é ter menos de 8. Então, eu estou com 7 meninas e 10 meninos. Pode? Não pode. Precisa ter 8 de cada. Aí, depois disso, vocês podem cadastrar mais de um gênero do que de outro, mas sempre com muita atenção para que isso não fique desequilibrado. Então, eu garanti 8 meninas, mas em contrapartida eu coloquei 40 meninos. Veja, vai ficar uma disparidade muito grande, isso não pode acontecer. Mas, sendo uma distância mais próxima, tá tudo certo, não tem problema, e vocês podem inscrever, certo? Eu vi que foi a dúvida de Flávia aqui no chat.
vi que foi a dúvida de Francisco aqui. 8 de cada, tá tudo certo. Aí uma outra dúvida sobre a inscrição desses adolescentes. Não inscrevemos adolescentes indígenas, quilombolas ou ribeirinhos. De repente, o adolescente não quis participar, não encontrou essa população no município, tem sido, né, uma queixa recorrente. Seremos prejudicados? Quem está desde o começo vai lembrar que no guia preliminar que saiu, dizia que os adolescentes indígenas e quilombolas, caso o município tivesse, né, seria obrigatório que eles fossem incluídos no NUCA. Isso foi revisto e a inscrição desses adolescentes deixou de ser obrigatória. Então, agora ela é uma forte recomendação do Unicef. Se o município tem condições de incluir esses adolescentes, não deixem de fazer isso. Agora, se não for possível, nenhum município vai ser prejudicado por não inscrever adolescentes indígenas, quilombolas, ribeirinhos e dos outros grupos. Acho que isso está claro, né? Vou passando aqui. Uma outra coisa que surgiu foi o formulário de registro de ações, mas eu queria deixar isso mais para o final, porque eu queria, como ele é o formulário mais novo que saiu, o instrumento mais novo, eu queria fazer uma visita guiada dentro desse formulário daqui a pouco, para fazer um passo a passo de como submeter nessas ações. Mas, basicamente, é nesse formulário que vocês vão comprovar as ações que vocês fizeram. Quem estava na outra edição vai lembrar que essas ações eram comprovadas no final da edição. Então, se tu estava fazendo uma ação em 2025, tu só ia comprovar lá em 2028. E isso acabava resultando que muitas ações eram perdidas, porque trocava de mobilizador, trocava de adolescentes. Então, o levantamento dessas informações, muita coisa se perdia. E o formulário vem para que isso não aconteça mais. Então, vamos tomar como exemplo o dia de ação do mês passado. Vocês gravaram lá aquele vídeo falando da COP30, terminou de fazer aquele vídeo, fez aquela ação, já corre para registrar no formulário, não precisa esperar. E esse formulário ele vai ficar aberto durante toda a edição, ele é um formulário permanente. Então, à medida que for sendo executadas as ações, vocês podem colocar lá no formulário. Aí o grande pedido de vocês, né, que estavam já no desespero para que esse curso saísse, a gente também estava por aqui, a gente sabe que deu uma atrasada, é o curso obrigatório para mobilizadores de adolescentes. Gente, esse curso é obrigatório, certo? Então, nenhum mobilizador pode deixar de fazer, sob pena de não poder exercer as suas atividades como mobilizador do NUCA, porque o Unicef não vai aceitar, né, a permanência de mobilizadores que não tenham realizado o curso, já que o curso traz muitas informações sobre como fazer com que o NUCA seja um espaço seguro, diverso e tudo mais. Então, esse curso é obrigatório, ele está disponível lá no AVA do Unicef. E aí, algumas perguntas frequentes. Eu já concluí o curso, teve gente que já fez. Para onde eu envio esse certificado? A equipe do AVA, do Unicef, está planejando a forma que eles vão usar para publicar os certificados do curso. Provavelmente um relatório pela própria plataforma. Mas, nesse momento, os mobilizadores que já concluíram devem baixar o seu certificado, salvar e guardar esse certificado. Então, vocês não vão mandar agora, mas vão guardar esse certificado para o momento certo. Aí, Flavinho, Oi. Os cursos do AVA, estou falando da experiência passada, né, da edição passada, acaba que o pessoal do AVA, ele sempre envia um report, né, para a CERT, com a lista dos municípios que constam lá como concluídos. Porém, o que aconteceu muitas vezes foi que alguns municípios não colocaram o seu nome, assim, o mobilizador não colocou o nome completo corretamente, o município correto, então acaba que embaralha, né? Então, sempre está atentar para isso, para o seu perfil, né? O seu perfil como mobilizador de adolescentes, seu nome completo corretamente e seu município também corretamente para que saia na listagem quando vier. E se tiver uma outra forma de comprovar, como o Flavinho disse, a gente está por aqui para depois passar essas orientações, tá? Perfeito, Carlinha. Aí tem muita gente relatando também, muita gente que conseguiu, já concluiu o curso, mas tem muita gente que está com dificuldade para acessar. Eu vou tentar fazer aqui a tela sobre como avança para Conselho Tutelar, colocou aqui que não está entendendo nada sobre como fazer o curso. Vou tentar abrir aqui a tela do AVA para a gente ver se consegue colocar.
Minha internet não está me ajudando. Mas voltando aqui, essas perguntas, né? Os adolescentes precisam fazer o curso, o articulador precisa fazer o curso. Esse curso ele só é obrigatório para os mobilizadores do NUCA. Então, o curso está aberto no AVA para todo mundo, inclusive para quem não é do selo, viu, gente? O AVA é uma plataforma aí do Unicef do Brasil todo. Quem quiser pode se cadastrar e fazer o curso, mas essa entrega só vai ser cobrada dos mobilizadores do NUCA. Então, os adolescentes não precisam fazer, o articulador não precisa fazer, apenas, né, se achar interessante aí, se desejar. Eu consegui abrir aqui o AVA. Vou compartilhar aqui como é que a gente faz o acesso para chegar até esse curso. Então, primeira coisa, o link é ava.unicef.org.br. Aí vai abrir essa tela de login. Vocês estão vendo que eu já tenho um login, né, criado. Quem não tem, vem aqui em criar uma conta. Fica aqui, não possui uma conta, criar uma conta. Vamos preencher esse cadastro, fazer um login, normalmente, como a gente faz em toda rede social, todo site. E aí, uma vez que tiver com um login criado, vai botar seu usuário e senha, acessar. Isso vai te trazer aqui para a página inicial. Vê aqui, tem painel, meus cursos, suporte técnico. Vocês vão vir na página inicial do ambiente de aprendizagem. Vão clicar em selo Unicef. Dentro dessa página do selo Unicef, vão abaixar aqui com o mouse e clicar em eixo de participação cidadã e gestão por resultados. O curso está aqui dentro. Não adianta procurar nos outros que não vai encontrar. Aí aqui nesse eixo de participação cidadã tem 2 cursos. Um é o do Fundo Municipal e o outro é o curso de mobilização para participação. É esse curso que vocês têm que realizar, gente. Aí aqui vocês clicam no curso. Eu já estou matriculado, então não vai aparecer a opção de inscrever, mas para quem está acessando pela primeira vez, vai ter um botão inscreva-me. Vão ter 3 botões, na verdade. Inscreva-me, inscreva-me, inscreva-me. Vocês podem clicar em qualquer um desses e já vão ter acesso aqui a essa tela que eu estou exibindo, que são os módulos do curso. Então, vocês vão estar matriculados nesse curso e já vão poder realizar. Aí, uma coisa que aparece, muita gente tem trazido de dúvida. O módulo, muita gente tem concluído aqui a abertura, o módulo 1, e o outro módulo tem ficado, né, nessa cor preto e branco, está restrito, não consegue acessar. O que é que acontece? Vou abrir aqui a abertura para vocês verem. Cada material desse curso, aqui do lado direito, tem essa aba de concluído. Então, vocês, à medida que forem assistindo cada videoaula, à medida que forem lendo cada material, precisam marcar aqui, ó, como concluído. Como eu já marquei, não vai aparecer, mas vou abrir aqui no módulo 2, módulo 1. Ó, não está disponível. Por quê? Porque eu desmarquei lá. Então, aqui no canto direito da tela, cada vídeo e cada material, vocês precisam colocar como concluído. O AVA só vai liberar que vocês acessem o próximo módulo se vocês tiverem assistido cada parte do módulo que vocês estavam, entende? Não dá para sair pulando, não dá para fazer às pressas, precisa consumir cada material e assinar lá aqui do ladinho. É isso, é assim que se chega no curso. De novo, o link, vou tentar colocar aqui, é ava.unicef.org.br. Voltando para a apresentação de curso aí, se sei que tem outras dúvidas, a gente retoma aqui quando eu encerrar. E aí, revisitando os prazos, até 28 de novembro, daqui a 3 semanas, vocês precisam já criar e reativar o NUCA com a inscrição dos 16 adolescentes e concluir esse curso de mobilizadores no AVA. Até 28 do 11, na verdade, não é até 28 do 11, foi um erro aqui do slide, gente, desculpa. É até 15 do 12, 15 de dezembro, vocês precisam preencher o PPCA e apresentar ele durante o primeiro fórum comunitário, certo? Esses são os nossos prazos. Agora, mais uma novidade aí, muito recente, dessa edição, né, que chegou nessa edição com etapa nova, mas quem está acompanhando sabe que na outra edição também foi muito forte, é o movimento Entre no Clima Unicef. Para quem é mobilizador de primeira viagem, perdeu as outras lives, perdeu as explicações, o que é esse Entre no Clima? É uma iniciativa do Unicef aqui no Brasil, que convoca adolescentes e jovens do país todo a se engajarem nas ações pelo enfrentamento das mudanças climáticas, por meio desse movimento.
Então, em 2024, na edição passada, foram 20 dias de ação, 883 NUCAs estiveram engajados, mais de 27 mil jovens ativistas, várias atividades, muitos jovens alcançados e pessoas por todo o Brasil sendo alcançadas. Então, o Entre no Clima é esse movimento para que os adolescentes e jovens trabalhem as mudanças climáticas nos seus municípios. Aí, ele funciona com muitas atividades, vai ter formação, vai ter live, vai ter desafio, mas a principal atividade dessas são os dias de ação. Então, a cada mês, o Unicef vai oferecer um tema e as instruções para a realização de uma atividade por mês. Vocês fizeram agora, em outubro, essa atividade, né, sobre comunicar as demandas do território no contexto da COP30, então mandaram um recado para as autoridades, publicaram esse vídeo, e agora a gente tem aí, até março, esse planejamento, todos os dias de ação, aí são as temáticas, né, reflorestamento, diminuição do plástico, saúde mental, e aí o tema já está definido, mas a cada mês vocês vão receber as instruções específicas de cada atividade. E aí algumas perguntas frequentes, já vi que saiu aqui, CRAS Subestação, tá desesperado aqui com essa pergunta, vou tranquilizar ele agora. A ação do vídeo da COP30 era obrigatória? Que é essa pergunta aqui. O meu município não participou do dia de ação. Tem algum problema? Não, a participação em todos os dias de ação do Entre no Clima é opcional. O município, né, é voluntário que o município se engaje nesses dias de ação. Contudo, as ações podem servir para comprovar as atividades na temática das mudanças climáticas. Então, quem já acessou, quem já pegou aí o PPCA para ver, viu que tem uma coluna falando de mudanças climáticas, que o NUCA vai ter que desenvolver atividades nesse tema. Então, se o município participa de um dia de ação do Entre no Clima, ele já pode colocar essa atividade no seu PPCA. Então, vocês já estão aí se livrando de uma demanda, né? Se livrando de um tema que a atividade já será trabalhada, caso vocês façam esse dia de ação. E aí, uma outra dúvida que surgiu muito no dia de ação do mês passado foi sobre o vídeo, né? Porque a ação foi um vídeo, então muitos NUCAs procuraram dizendo: meu NUCA não tem Instagram, como é que eu faço para postar esses vídeos? Os vídeos podem ser postados pelo Instagram da prefeitura ou de alguma secretaria ou algum órgão público, caso o NUCA não tenha sua própria página. Mas a gente sempre recomenda a criação de uma página própria do NUCA, porque ajuda a salvar esses registros de maneira fácil e ajuda a divulgar e dar visibilidade, né, para a ação dos adolescentes. Estou acabando, vou passar para tirar a dúvida de vocês, mas tinha muita gente pedindo um presente aí no grupo, e como vocês estão aqui, né, somos 140 pessoas aqui na sala que se engajaram, vocês vão ganhar antecipadamente as informações do dia de ação para novembro. Então, ó, o tema é aquele que a gente falou, reflorestando o nosso território e as nossas ideias, e a proposta é que os NUCAs planejem e implementem uma atividade, né, que alie a disseminação da informação e da educação climática, então divulgar informações sobre o clima, e combinar isso com uma ação prática, uma ação de mão na massa de reflorestamento do município. Então, a dica aqui é somar forças nos territórios, conseguir aí uma doação de muda com a Secretaria do Meio Ambiente ou com alguma cooperativa local, fazer um mutirão de plantio, né, com as mudas adequadas ao bioma. A gente quer ver os municípios do selo Unicef sendo reflorestados aí afora. E essa é a ação para novembro. Esse informe vai ser repassado com mais informações lá no grupo, então está tudo bem explicadinho, mas eu queria adiantar aqui para vocês, como um gesto de agradecimento por vocês estarem aqui acompanhando esse plantão. O guia do NUCA traz muitas dessas informações, os prazos atualizados, pelo amor de Deus, não tem como a gente ser mobilizador do NUCA e não ler o guia, né, porque o guia é a bíblia da ação do NUCA. Então, acessem esse QR Code, leiam, tá em todos os grupos, na descrição, o link. Todos os prazos estão lá. Tem muita gente que ainda pergunta se o prazo é 30 de outubro, né, que seria 30 de outubro, porque era a informação que estava no guia preliminar, mas o guia oficial já traz esses prazos atualizados. Façam a leitura desse material, e é isso. Agora vamos
tirar as dúvidas. Algumas pessoas estão com a mão levantada, eu vou tirar primeiro, eu vou permitir aqui Permiti já, Flavinho. Pronto, pela fila de quem levantou a mão, e depois a gente responde o chat, que tem muita dúvida lá também. Escarlate de Pombal, pode perguntar. Chega, Scarla. Ela disse que foi sem querer. Passa para outra. CRAS Subestação. Será que tá liberado? CRAS Subestação. Tenta agora ligar o microfone, por favor. Tá, vamos passar para a próxima pessoa, então depois você volta. Ricardo Rodrigues. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Eu gostaria só que você, se você puder, claro, que você repetisse a parte do calendário dos dias de ações, que eu fiquei com algumas dúvidas. Certo, vou botar de volta. Aqui, ó. 27 de novembro é o dia de ação para esse mês. E aí depois segue até março com esse. No caso, essas ações são apenas do Entre no Clima. Elas não se encaixam no PPCA ainda não, é isso? São só do Entre no Clima. Elas são ações do Entre no Clima, mas se vocês realizarem essas ações, vocês podem incluir no PPCA de vocês. Certo, mas, por exemplo, vamos dizer que eu realizo essas ações e, mesmo assim, eu queira fazer outras lá que já estão registradas no PPCA. Tranquilo, né? Sim, com certeza. Aqui eu estou dizendo assim, para facilita o trabalho, né? Porque o município ia pensar numa atividade de mudanças climáticas, e aí o Entre no Clima já traz uma proposta, vocês já usam, isso pode facilitar. Mas segue aberto para que vocês planejem as próprias ações de vocês. O tema de mudanças climáticas, ele não precisa ser os temas dos dias de ação. Não precisa ser as mesmas ações. Vocês podem pensar aí as atividades de vocês mesmos. Tá, ok. Acho que era essa a tua dúvida, né? Isso. Aí, no caso, essas especificamente que estão aqui do Entre no Clima, elas não são obrigatórias. Não é isso? Não, a participação em cada um desses dias de ação é opcional. O município não é obrigado a participar. Tá, ok. Obrigado. Mas a gente incentiva. Certo. Agora, acho que Francisco Wilton. Ali, era o Nilson Ribeiro. Bom dia, consegue me ouvir? Sim. Primeiramente, agradecer por mais um plantão, né, muito importante para nós, mobilizadores. E a dúvida é a seguinte, eu não me recordo, não sei se passou percebido por mim, nas mensagens do grupo, mas se já tem algum prazo de quando a gente tem acesso aos adolescentes que foram cadastrados através do link enviado por vocês, para que a gente tenha essa noção, que a gente pesquisa certinho, quanto funciona ali, porque no meu caso, como eu estou com muito, então assim, meio que alguém ainda não fez, então eu estou meio que desnorteado, embora eu tenha feito um link à parte com eles, para ter esse controle, mas aí é sempre bom para saber se realmente a gente preencheu tudo certinho. Beleza. Aí, acompanhar as inscrições, né, do formulário. Só uma ótima pergunta. A gente tem recebido muito. E o que é que acontece? Essas inscrições, elas estão chegando para a gente. Só que a gente tem tido muita dificuldade cada um dos parceiros pelos estados aqui valida as inscrições de vocês. E essa validação tem acontecendo. Mas todas as respostas daquele formulário estão indo para uma mesma planilha, e essa planilha está com 24 mil respostas, 24 mil adolescentes inscritos, da última vez que eu olhei. Muita gente. E aí acontece que trabalhar esses dados dentro dessa planilha tem sido uma dificuldade. Então, estão acontecendo muitas dificuldades técnicas mesmo, com esses dados para fazer a validação, e isso tem tem atrasado um pouquinho a forma de divulgar esses resultados. O que é que acontece?
No nosso planejamento, a gente vai divulgar um Carimba que é top, que para quem não conhece é a nossa estratégia da relação de municípios que estão ok com a entrega, né? A gente vai divulgar isso, mas a gente está esperando que essa planilha, essa base de dados se regularize para conseguir fechar toda a validação de todos os municípios e divulgar isso. O Unicef também vai disponibilizar um painel online que vai ficar aí à disposição de vocês, para não ter que esperar ninguém, sem entrar lá e ver o número de adolescentes inscritos, quantos meninos, quantas meninas. Isso tudo está sendo estudado, mas infelizmente a gente está preso com essas dificuldades técnicas da planilha. Mas boa parte dessas coisas já foram se resolvendo, então agora está fazendo os mínimos ajustes e a gente espera realmente que talvez até o final dessa semana, ou no máximo na próxima semana, a gente já esteja divulgando a relação com os municípios que estão ok. Mas aí eu acho que você tocou num ponto muito interessante, Aronilson, que é o próprio município ter uma forma de acompanhar essas inscrições. Então, uma planilha à parte e registrando no papel quais adolescentes foram enviados, quais não foram, ajuda bastante. Mas é isso, gente. Peço até desculpa, porque eu sei que está atrasada, assim, essa divulgação dessa relação, mas infelizmente é uma coisa que não está no nosso controle e que a gente está aqui também ansioso para poder divulgar. Que responde, né? Eu acho. A próxima pessoa, então, seria Francisco Wilton. Bom dia. Minha dúvida é sobre as ações. Eu já criei o NUCA, mas o nosso fórum é só dia 27 de novembro. Aí, eu queria saber se, assim, eu fiz o PPCA, mas os meninos querem fazer outras ações, eles se interessam em outras ações, que também estão no tema daquelas colunas que vocês mandaram para nós, no guia. Vai valer algum ponto se a gente fazer a ação antes do fórum? Não, de forma nenhuma. Ótima pergunta também. O NUCA não precisa esperar o fórum para começar a agir, não, gente. Inclusive, não deve, porque vocês vão ter que fazer, como o Wilton falou, o PPCA. E o PPCA vai ser apresentado no dia do fórum. Então, o NUCA precisa se encontrar antes do fórum para preencher esse documento. E não precisa só a única ação não precisa ser o PPCA. Tanto é que os municípios, alguns NUCAs já estão aí, fizeram o dia de ação do Entre no Clima e ainda não fizeram o fórum. O NUCA não precisa esperar o primeiro fórum comunitário para começar a realizar ações. E, Francisco, já que os meninos querem colocar novas ações e o fórum ainda vai acontecer, vocês podem colocar essas novas ações dentro do PPCA. Esse documento é um planejamento de vocês. Então, o quanto vocês quiserem editar, o quanto vocês quiserem adicionar informações novas, ações novas, vocês podem fazer isso. Tem total liberdade. E aí eu tenho outra dúvida. Eu tenho outra dúvida sobre a questão da participação do NUCA. Eu tenho, no meu caso, alguns adolescentes que tem 3, no caso, não binário. Sim. Aí, esses adolescentes não binários, eu vou ter que cadastrar os 16 adolescentes com paridade meninos e meninas, e esses não binários têm que ser por fora, ou como é que fica essa questão de paridade? Não, os adolescentes são... Aí você só precisa completar com o cadastro de outros 13 adolescentes, né, para fechar os 16, mas os 13 adolescentes no binário não tem problema com a questão da paridade de gênero, porque a gente entende justamente que não está nem dentro de um, nem dentro de outro. Certo? Tá certo, obrigado. Por nada. Mas aí, retomando a sua primeira pergunta, porque eu vi que também saiu no chat, só fixando a informação, o NUCA não precisa esperar o fórum comunitário para começar a realizar suas ações, gente. Já pode estar realizando as ações. CRAS Subestação falou que estava sem microfone, acho que depois eu tiro sua dúvida pelo chat. Aí, então, seguindo a sequência, é Maria Paula, do Lagoa de Itaenga. Olá, quem está falando é a Michelle, a mobilizadora, que já está assistindo junto. É só uma dúvida em questão da entrega, do dia 27, né?
A gente aqui em Lagoa de Itanhaém, a gente já vem com um trabalho com os meninos semanal, né? A gente tem aqui atividade com eles semanal. Então, a gente tem uma parceria com o projeto Verde Porto, que é da Geração Futuro, que eles fazem plantios de mudas, plantando assim nos ambientes perto das lagoas que a gente tem, em lugares que vai ser feito praças, essas coisas. Então, os meninos já vêm com esse trabalho. E a gente já tem vídeo, a gente já gravou vídeos sobre essa temática, os meninos no plantio. Então, já posso estar utilizando esse vídeo no dia da ação, ou preciso fazer outro? Não, se a ação vai ser realizada pelo NUCA e se vai estar dentro do que está sendo pedido pelo Unicef, vocês podem usar esse vídeo, sim, com certeza. Já pode, né? Outra questão é quando eu abri o curso, para fazer o curso, aí na primeira página diz lá, antes de iniciar, você precisa preencher o questionário, só que eu não encontro esse questionário. Eu não sei se esse é um erro que todo mundo está encontrando, porque vocês vão responder as atividades ao longo dos módulos, então você pode começar o curso, viu? Você não precisa se preocupar. Certo. Pode fazer normalmente. Obrigada. Por nada. Inclusive, a gente vai repassar isso para o pessoal do AVA, para que faça esse ajuste, porque realmente está confundindo muita gente, mas vocês podem seguir aí fazendo o curso normalmente. Acho que a próxima pessoa, então, é Cecílio Teotônio. Fechado teu microfone. Oi, bom dia. Bom dia. Ô, Flávio, a minha dúvida é sobre o curso. Eu não consigo acessar. Qual é a dificuldade, exatamente? Você não consegue acessar o AVA ou o curso? Não, o curso. O AVA eu consigo aí assistir às aulas de boas-vindas e tal, mas quando vai para o primeiro módulo, diz... Deixa eu ver aqui qual é a mensagem que aparece. Sim. Não, está bloqueado todas as aulas, né? Pronto, eu acho que é o que eu passei aqui no primeiro módulo, que é, no módulo de boas-vindas tem lá o vídeo, né, a apresentação Mário Volpe, a apresentação Luísa Leitão, aí do lado, no canto direito, tem um botãozinho que você tem que marcar como concluído ali, cada vídeo, entendeu? Assistir um vídeo, você vai ali do ladinho e tem que dar o ok, ler o material, tem que ir lá no canto da tela e marcar o ok. Você vai ter que fazer isso em cada material do primeiro módulo para que a plataforma te libere para assistir o segundo módulo. Senão, ela não permite. Mas eu não consigo chegar nem no primeiro. Não está abrindo o módulo de boas-vindas? Não está abrindo. Não, Não, boas-vindas, sim. Então, aí é dentro desse módulo de boas-vindas que você vai assistir esses vídeos. Ó, tem aqui, ó. Deixa eu tentar espelhar. Parece assim, ó, módulo 1, participação de proteção contra a violência não está disponível. Porque você vai abrir primeiro, você vai abrir primeiro pelas boas-vindas, aí você vai vir aqui, vai ter cada material, certo? Aí, ó, boas-vindas de Mário Volpe, eu já assisti, marquei como concluído. Aí as boas-vindas de Luísa Leitão, você vai assistir essa aula e você vai precisar marcar como feito aqui do lado. Tá vendo que é esse botão? Sim. Aí você vai ter que fazer isso em todos os materiais do módulo. Vê, já estava bloqueado para mim o módulo 1. Eu completei ali, aí ele já ficou colorido e já liberou, já está liberado agora. Esse detalhe que vocês vão precisar ter atenção para cada módulo, vocês marcarem como concluído cada parte. Pronto. Era essa a dúvida. Tu testa aí. Se continuar dando problema, pode me procurar pelo canal da SET. Tá bom, obrigado. Por nada. Estamos, então, com Beatriz Carvalho. Pode falar, Beatriz. Acho que Beatriz está com dificuldade. Eu vou passar, então, para Fernando Souza. Bom dia, gente. O Flávio, a minha dúvida só é na questão, porque aqui onde a gente mora são poucos rapazes, né, que têm interesse em participar, mas a gente andou convidando os adolescentes e tudo,
só que a maioria, né, tem uma boa quantidade, parece que são 7 adolescentes homens na sexualidade masculina, mas a maioria são meninas, entendeu? Aí era essa questão que eu também queria saber se não tem algum problema, porque a maioria que quis participar foi meninas, mas o NUCA está muito para frente, né? Desenvolvido muito bem. Não tem problema que existe uma maioria de meninas ou uma maioria de meninos, mas não pode ter menos de 8. Não pode ter menos de 8 meninos. Você falou que está com 7, então o NUCA a gente não considera que o NUCA está criado se não garantir pelo menos 8 de cada, certo? Então vocês vão ter que fazer aí uma busca ativa nas escolas, nos serviços, para conseguir pelo menos um menino para fechar esse número de 8. Ok? Mas aí, garantindo os 8 meninos, não precisa ser um número igual, pode ter uma maioria de meninas, só que não pode ter menos de 8. Respondido. Agora, então, acho que a Beatriz não está conseguindo abrir o microfone, é a Jaqueline Vanderlei. Eu sou marinheira de primeira viagem, certo? Aqui a gente não tem um NUCA e a gente está formando. A gente criou o NUCA, 8 meninos, 8 meninas, até ultrapassou o número, e estamos caminhando devagar. Por quê? Porque é um grupo novo, onde eles também têm de criar confiança em mim e eu saber a potencialidade de cada um. Né? Esse entrando num clima onde a gente não conseguiu fazer, porque ainda não tem aquele grupo coeso. A gente está se moldando. Né? Mas já está fazendo reuniões, temos também, dentro dessas reuniões, a gente está tentando conquistar a confiança. E eu fico com medo da questão das demandas. Ainda bem que eu sei que aquela outra não era obrigatória, né? Entrando no clima. Mas a gente também está trabalhando através do mais simples, de o que é, por exemplo, a COP30, data, essas coisas. Mas a questão do PPCA, né? Tem um número, a gente tem desenvolvido, né? Tá criando aos pouquinhos, eles têm uma ideia, a gente complementa as ideias, explica o que é primeiro, para que ali surjam as ideias, mas tem quantidade de ações de cada um. Quantas ações eu devo fazer? Por exemplo, na parte climática, na parte de saúde. Ótima pergunta, Jaqueline. Idealmente, você só precisa planejar, na verdade, idealmente não, mas no mínimo você só precisa planejar uma de cada tema, uma atividade para cada tema. Porque, na realidade, são 7 temas e, obrigatoriamente, o NUCA, até 2028, tem que realizar 6. Então, veja, se você planejar uma atividade para cada tema, você vai estar fazendo 7, né? Você vai estar cumprindo o mínimo e passando uma, e garantindo que cada tema seja trabalhado. Aí, o que acontece? Não tem limite de ações para planejar. Você pode planejar quantas ações achar possível aí, né? Achar bem-vindo. Mas você planejando uma atividade para cada tema, tá tudo certo, não tem problema. Outra pergunta que eu também acho que aqui a nossa área é uma área indígena, certo? Tanto que a gente quase não tem não indígenas, né? Que tem não aldeados, que são aldeias, e aqueles que moram na cidade, que são de aldeias. E a questão de, por exemplo, tem quilombolas, mas são pessoas que não se identificam, mas aí a gente botou a maior parte, quase todos são indígenas. Não, acho que não há problema nenhum, né, da questão da quantidade dos alunos, né? Ou alunos não, porque eu sou professora, de vez em quando veio adolescente, uso o termo alunos. No caso, você está perguntando se tem problema que a maioria seja indígena? Se todos forem. Não tem problema nenhum. Só precisa garantir 8 meninos e 8 meninas, mas pode, de resto, não tem problema. Aí a gente está criando, e você sabe que a questão da adolescente, e quando se tem um grupo já tem, você pega a continuidade, é melhor. Esse não, ainda tem que definir perfis,
aqueles que não fala, você vai descobrindo para se criar. Aí eu fico meio receosa na questão das atividades. Hoje eles estão fazendo atividades, sejam simples, que não se expõem, estão ouvindo mais, sabendo quem é essa, né? O que querem, como essa atividade. Então, estou tentando conquistar mais, né? Está tendo mais reuniões do que uma atividade mais ativa. Sim. Acho que está indo no caminho, eu fico com medo só da questão dos prazos e da questão da quantidade de ações. Aqui as ações da gente melhor é a questão climática, né? Uhum. A gente tem muito, né? E a questão indígena. Mas era mais isso a minha questão da quantidade de ações. Porque não tem uma pontuação também, né? Cada ação pontua, Não, não é cada ação que pontua, não, mas até 2026, vocês vão precisar, até o final de 2026, vocês vão precisar ter comprovado que já realizaram 3 ações. E aí depois de 2026, até 2028, vocês vão precisar comprovar a realização de mais 3 ações. Então, veja, é um mínimo de 6 ações para os próximos 3 anos. Então, tem tempo para realizar. Na verdade, eu tenho certeza que vocês vão realizar muito mais do que isso. Porque sempre passa. Como eu disse a vocês, eu tenho, como eu disse até ao pessoal, eles têm que confiar em mim e eu confiar primeiro neles, né? Pegar um grupo e dizer assim, vamos gravar um filme, vamos fazer isso, né? Vamos explicar a importância, o que é a sua participação ali, né? Para eles começarem tem uns que você vê que já desenvolve, já pergunta, outros fica, né? É um grupo que a gente vai descobrindo, cada um tem o seu talento, né? Assim, para apresentar, para fazer alguma coisa, tem aqueles, né? Mas eu sempre digo, se você não tem a questão de apresentar, de ler, de fazer, tem outras formas de contribuir. Né? Sim, mas inclusive, se você fizer, vamos dizer, uma reunião, você chamar um convidado para ter uma conversa, um debate sobre empoderamento de meninas, isso já é uma atividade que você pode comprovar. Uhum. Os Lucas participaram ali de uma roda de conversa, de um momento de informação, de debate, isso já é uma ação, viu? Não precisa ser necessariamente um vídeo, um plantio de alguma coisa, não. O debate já é uma ação. Aqui, por exemplo, com esse grupo, aí eu tô recebendo apoio do pessoal da prefeitura, então a gente faz, aí eu já chamei alguém para atividade, a gente faz um jogo, uma coisa assim, bem simples, para ver se une primeiro, né, para criar as ações mais fortes. Mas estamos caminhando devagar. Certo. Certeza que vai dar tudo certo. Obrigada. Acho que Scarlett de Pombal e CRAI Subestação não consegue colocar. Mariana Vieira. E aí a gente passa para o chat. Bom dia, pessoal. Eu gostaria de saber se essas ações que a gente vai colocar no plano, elas necessariamente precisam ser com a comunidade. Ou, por exemplo, como você falou, eu posso fazer só apenas com o NUCA. Não precisam ser todas as ações não precisam ser para o público geral. Vai ter ação que vai ser feita internamente mesmo, com os adolescentes do NUCA. E elas podem ser incluídas no PPCA sem problema. Pronto, ótimo. Eu estava com essa dúvida, porque antes eu lembro que tinham as perguntas de qual foi o público alcançado pelaquela ação. Aham. Aí antes, na edição passada, eu colocava, né, que tinha sido os alunos e tal. Aí eu estava pensando nesse ano se eu poderia usar só algumas ações, né, só com o NUCA mesmo. Só era essa a minha dúvida, viu? Pode sim. Aí quando chegar a hora de registrar, vocês só aí tiver assim, o público alcançado além do NUCA, se a ação tiver sido interna, você pode colocar 0 sem problema. Ninguém vai ser penalizado por isso, não. É só uma forma da gente acompanhar. Era essa a minha dúvida era essa. Muito obrigada, viu, Flávio? Nada. Vou passar para Caion e a gente fecha o microfone para ir para o chat. Bom dia, tudo bem com todos vocês? Tá dando para me ouvir? Certinho, estou te ouvindo. Eu gostaria só de perguntar uma coisa que você falou e passou meio despercebida assim para mim. Peço até desculpa por dar o trabalho de falar de novo. É sobre a questão das ações que a gente deve registrar no PPCA.
eu ouvi assim de recanto que era uma ação que deveria ser registrada, se eu não me engano. Né? A obrigatoriedade seria de uma ação, mas, né, que a gente podia adicionar quantas quisesse, caso o Nuca tivesse a disponibilidade de fazer. Eu queria só perguntar se realmente é isso, se eu entendi meio errado. Não, entendeu certo. Uma ação, pelo menos uma ação por tema do PPCA, no mínimo isso, mas com a possibilidade de planejar quantas ações vocês quiserem. Pronto, muito obrigado, viu? Aí uma dúvida também que o pessoal tem, quando a gente fala assim, 6 ações obrigatórias, aí já pensa, eu vou ter que fazer 6 ações de cada tema, 6 ações para empoderamento, 6 ações para mudança de clima. Não é assim, é no mínimo uma por tema, e caso o município queira, pode fazer mais ação de um tema, isso é normal. O Nuca, às vezes, quer trabalhar saúde mental mais do que quer trabalhar alguma outra temática. Então, você vai fazer 2 ações de mudanças no clima e 5 de saúde mental. Tem problema? Não tem. Esse documento é de vocês, gente. A única coisa que a gente pede é que garanta aí, né, que todos os temas sejam trabalhados e que garanta pelo menos 6 ações planejadas. Mas, de resto, vocês podem ir muito além disso. Antônio Bellarmino estava com a mão levantada e não conseguiu falar aquela hora, então eu vou deixar ele. Pronto, Flávio, cheguei. Bom dia a todos. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, o certificado a gente faz e a gente guarda. Precisa enviar para alguém até o dia 28? Não, o próprio pessoal da plataforma AVA vai gerar um relatório de quem concluiu. Só que, como o Carlinhos explicou antes, às vezes isso gera algumas dificuldadezinhas, porque às vezes a pessoa tem um cadastro que não está cadastrado errado, aí não sai na relação. Então, todo mundo deve guardar esse certificado como forma de segurança, mas não precisa enviar para ninguém agora, nesse momento. Certo. A minha outra dúvida era com relação a o curso do AVA, né, que realmente eu tinha a dúvida do meu colega anterior que falou. Como acessar. Eu entrava naquela primeira página, né, e aí aparecia vários cursos, e eu acho que eu não sabia qual era o curso que eu ia fazer. Mas aí foi bem claro, você acredito que dá para a gente concluir esse curso, fazer. O caminho para o curso é esse. Abre o AVA, o link do AVA, aí lá na página faz o seu login, eu crio o seu cadastro. Aí já está criado mesmo. Vai na página inicial, clique em selo Unicef, eixo de participação cidadã e abre o curso para mobilizadores. Se inscreve e começa a fazer. A gente não está conseguindo abrir o link do AVA, mas é ava.unicef.org.br. A gente coloca também lá no grupo, viu, gente? É porque quando a gente entrava no link, Flávio, aí aparecia aquela questão do e-mail, né? Para botar um e-mail. Aí precisa criar um e-mail para poder ter acesso à plataforma do curso. Não é isso? É isso. Você precisa ter um cadastro para conseguir acessar. Acho que a dúvida de uma parte seria essa. Pronto. Beleza, então. Obrigado. Vamos passar para o chat agora. A ação do vídeo da COP30 era obrigatória? Não. Nenhum dia de ação do Entre no Clima é obrigatório. Participação é voluntária. As fardas do grupo do NUCA, tem algum para basear? O Unicef não disponibiliza modelo de farda, logomarca, identidade visual para o NUCA. Então, cada município pode fazer o seu. E aí, se alguém quiser um modelo para inspiração, pede a algum colega mobilizador aí que já fez, para compartilhar, vão se ajudando. Laís Borges perguntou, por que fica um cadeado no módulo do curso? Provavelmente você não marcou como concluída os materiais do outro módulo. É aquilo que eu mostrei. No canto direito da tela, sempre vai ter para você marcar como feito o vídeo, você vai marcar lá que assistiu cada vídeo, marcar que leu cada material, e só assim vai conseguir liberar, Laís. Aí Alex perguntou de novo se as ações do Entre no Clima são obrigatórias. Não é. Participação voluntária. Alicia também perguntou sobre o cadeado, que o módulo está trancado.
aí a resposta é a mesma, tem que marcar como concluído. Anderson perguntou se as ações do Entre no Clima vão estar em toda a edição. Sim, até o Entre no Clima é contínuo aí, vai existir durante toda essa edição. Luísa pediu esclarecimento sobre entrar no AVA, é esse caminho que eu expliquei agora para Antônio. AVA Unicef, faz o login, selo Unicef, eixo de participação e clica no curso, se matricula para fazer. Eu vou colocar eu já coloquei, na verdade, esse caminho lá no grupo, mas eu reenvio para vocês verem. Jaqueline fez uma pergunta ótima. Esse formulário de ações vale somente para as atividades do Entre no Clima ou para outras atividades? Todas as atividades do NUCA vocês podem registrar pelo formulário de registro, tá certo? Qualquer atividade, as do PPCA, as do Entre no Clima, vão colocando tudo. Ver. Beatriz perguntou se é obrigatório as inscrições de 8 meninos para poder reativar o NUCA. Sim, pelo menos 8 meninos e pelo menos 8 meninas. Menos que isso, a gente considera que o NUCA não está criado. Aí Ricardo perguntou sobre o PPCA. Quanto às ações que colocamos no PPCA, nós temos até 2028 para concluir as 5 temáticas obrigatórias e de tema livre. Não é nesse esquema, não. Ele está com dificuldade para compreender esses prazos dentro do PPCA e das ações que serão feitas dentro desses anos de atividade. Até 2028, vocês precisam ter realizado 6 atividades. Aí, dentro do PPCA, vocês podem planejar uma ação por cada temática, e aí isso já vai garantir que vocês vão cumprir com o mínimo de ações. Então, fazendo uma para cada, vocês já vão ter feito 7. Se fizer mais uma do tema livre, vocês já vão ter feito 8 ações. Aí, quando chegar em 2000, vocês vão comprovando essas ações, registrando no formulário, e quando chegar em 2028, já vão ter feito o número mínimo aí de ações. Beleza? Crais Subestação perguntou, no caso, não pode realizar todas as ações em um ano e no próximo realizar outras ações? Pode. Vocês podem fazer as 6 ações esse ano até o final do ano, chegar ano que vem fazer mais 6, 2027 fazer mais 6, e por aí em diante. Não tem essa burocracia, não. O Vini perguntou se o fórum pode ser considerado uma ação. Ele pode, a participação do NUCA, a gente vai entender que foi, né, que o NUCA participou ali do fórum, teve um papel, mas o fórum não é propriamente uma ação do NUCA, né? É uma ação que já acontece ali da comissão toda do selo. Então, não é interessante usar o fórum como uma das 6 ações obrigatórias, não. Viu? É bacana pensar mesmo em outras ações. Lurdinha perguntou onde podemos encontrar o formulário de registro de atividades do NUCA. Está na descrição dos grupos de WhatsApp e está lá nos grupos também. Se você for naquela aba de links que fica em cada grupo, vai aparecer. Foi divulgado há algumas semanas e quando a gente encerrar aqui esse momento, eu reenvio lá todos os links. Beatriz fez uma pergunta boa. A gente só passa de módulo se tem uma parte que vocês vão responder um questionário, né? Uma prova, uma atividade. A gente só passa se a nota no questionário for 10. Sim, tem uma atividade dentro desse curso que ela não aceita nenhuma nota abaixo de 10. Vocês precisam acertar todas as perguntas. Aí o que acontece? Se já tiver feito esse questionário, tiver tirado menos de 10, a plataforma vai dar uma correção desse formulário. Na correção desse formulário vai estar lá dizendo que se você marcou a resposta errada, portanto, vai explicar por que a resposta certa seria outra. Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão refazer esse teste. Vocês podem refazer quantas vezes for necessário. Aí vocês anotam, prestem atenção nessa revisão que a plataforma vai dar, anota lá certinho e refaz esse teste até tirar a nota 10, até acertar tudo.
Ó, a Eronice falou aqui que a correção é muito boa, é verdade. Você errou a primeira vez, na correção, ele vai explicar certinho por que a resposta seria outra. Aí vocês refazem esse questionário até tirar nota 10. Por que tem essa cobrança? Porque o Unicef entende que cada pergunta dali é essencial para a função que vocês vão desempenhar. Então, todo mundo precisa estar afiado, né? Precisa acertar tudo. Então, refaz esse teste até tirar o 10. Ismar perguntou se ele é mobilizador, mas ele também é conselheiro municipal. Aí ele perguntou se ele pode fazer tanto o curso do Fundo da Infância, né, quanto o curso do NUCA. Pode, você pode fazer os dois cursos sem problemas. Márcio perguntou, uma criança que vai completar 12 anos, faltando uns dias para o encerramento das inscrições do NUCA, podemos inscrever ela? Não, se ela ainda tem 11 anos, ela não pode ser inscrita no formulário de inscrição. Nem 11 anos não pode, porque tem um ano a menos, e 19 anos já completo também não pode, porque tem um ano a mais. Então, para o caso dessa criança que vai virar um adolescente, vai completar 12 anos, depois que ela completar essa idade, o formulário vai continuar aberto, aí você pode inscrever ela. Mas com 11 anos, a plataforma não aceita essa inscrição, certo? Não vai contabilizar. Mas é só a lista de presença, que o pessoal não está conseguindo abrir. Rita perguntou se tem como verificar a quantidade de adolescentes do NUCA cadastrados na plataforma. Vai ter como fazer isso, Rita. O Unicef vai disponibilizar um painel, mas a gente ainda está resolvendo algumas questões dessa validação que está sendo feita, viu? Aí, depois que vai sair essa divulgação, vai sair uma divulgação tanto da nossa parte, enquanto a CERT, vai sair uma relação de todos os municípios que estão ok. A gente precisa primeiro resolver essa questão da planilha para poder liberar isso. Então, se fosse por mim, a gente já tinha liberado isso, mas estamos aguardando os ajustes na planilha. Isso por parte da CERT, e por parte do Unicef vai existir esse painel que vai ser lançado em breve, e aí cada município vai poder entrar e ver quantos adolescentes estão inscritos, certo? Cássia perguntou se a ação de novembro pode ser feita sobre as mudas de corais. Eu acho que pode, Cássia, mas se você quiser me procurar no canal da CERT para me explicar um pouquinho melhor o que é que você está pensando para essa ação, aí eu converso contigo pelo canal, a gente alinha direitinho. Caso nunca, Sanciri perguntou, caso nunca não consiga realizar 6 ações esse ano, pode se prejudicar? É obrigatório que seja esse ano? Não, gente, não precisa fazer 6 ações esse ano, até porque o prazo está muito pequeno, né? São 6 ações até o final da edição, até 2028. Então, não se preocupem que tem tempo suficiente para isso. Pode começar a fazer essas ações esse ano, mas não precisa fazer tudo esse ano, tem mais tempo. Anderson perguntou também sobre adolescentes de 11 anos, que vão completar 12 esse ano, se pode colocar numa lista de espera até completar os 12. Pode fazer isso, e quando eles estiverem com 12 anos, inscrever na plataforma. Selma perguntou, se o adolescente fez a inscrição, mas depois fala que não quer participar, como é que vai funcionar? Exclui e cadastra outro para preencher a vaga, ou deixa no sistema e está tudo ok? Esses são casos mais específicos, você pode me procurar lá no canal da ACERT, para a gente, se tiver outro adolescente para substituir, para participar, aí a gente vê, eu te oriento a fazer esse novo cadastro. Elias perguntou qual a ação de novembro, a gente vai botar lá no grupo. Ricardo perguntou se pode fazer, então, 2 ações por ano a partir do próximo ano. Pode, porque aí, quando chegar em 2028, você já vai ter feito 6. Agora, 2 ações por ano para o NUCA é muito pouco, né? Nos 12 meses que vocês vão ter, consegue fazer bem mais. Eu tenho certeza que vocês vão fazer mais do que isso. Porque o mínimo é 6, mas a ideia é que vocês vão além disso.
Pronto. A pergunta do chat era isso. Tem gente com a mão levantada. Scarlett, que eu acho que ficou com a mão levantada da outra vez. Crais Subestação, que eu acho que não está conseguindo levantar o microfone. E então, Olivia Soares. Pode falar, Olivia. Olivia, tu consegue abrir teu microfone? Coloca no chat, por favor, que a gente não está te ouvindo. Quando o adolescente... Olivia, peço de novo que você coloque sua pergunta no chat, porque pelo microfone eu não te escuto, mas eu vou respondendo aqui dos colegas. Quando o adolescente... Vai. Será que é isso? Tá conseguindo, tá me ouvindo agora, Flávio? Agora eu estou te ouvindo. Ah, obrigada. Acho que era só a questão do fone que estava conectado e eu não conseguia. Em relação à questão de uma informação que eu vi na plataforma relacionada à questão da transição de trabalho para o adolescente, um curso que vai ter para o adolescente. E é feito até o dia 31 de dezembro, se eu não me engano, até 30 de dezembro, mais ou menos isso. É necessário que a gente dê acesso dessa plataforma, desse curso para os adolescentes, tem prazo para isso mesmo, como é que a gente faz isso? Qual é a entrega que você está falando? Em relação àquele curso de transição para o trabalho, é um curso destinado aos adolescentes. Eu não sei se é específico para o NUCA mesmo, né, para os adolescentes do NUCA, que eu acredito que seja. Certo. Essa entrega não está no pacote dos adolescentes do NUCA, mas se tiver alguma coisa... Porque isso provavelmente vai ser pelo UMIO, que foi uma estratégia usada na edição passada, mas essa entrega não é até o final do ano, certo? Esse curso para os adolescentes. Então, provavelmente vai ser trabalhado depois, a partir do ano que vem, junto com o especialista da educação, Rafael, e aí a gente vai orientar vocês melhor para isso. Mas não precisa se preocupar com isso por enquanto. Pronto, mas é aguardar a questão da lista, né, para a gente ver realmente essa questão de quem está, de fato, no NUCA, porque a gente fez as inscrições, mas a gente não teve acesso a essa lista, né, de inscritos. Eu sei que tem que ser 8 meninas, né, pode passar de 8 meninas e 8 meninos, mas não pode ser menos de 8 meninos e 8 meninas. Agora, Flávio, em relação à questão dos indígenas e quilombolas, aqui no meu município, pelo IBGE, diz que tem 97 indígenas, só que esses indígenas, eles estão vinculados a outro município que não é Uricuri, e eles não pretendem, eles não querem se vincular a nenhuma ação voltada para Uricuri, eles querem ficar no município vizinho. E aí eu não tive como colocar um adolescente desse, até porque 60% tem mais de 42 anos, já não se adequa, né? E 5 que tem aí 14 anos estão vinculados a outro município. E aí como é que faz? Uma pena, né, que não tenham conseguido colocar. Mas vocês, sendo assim, se eles querem participar das ações apenas por outro município, é um desejo que tem que ser respeitado, né? Uhum. Tem que fazer. Mas aí o município não vai ser penalizado por não ter conseguido incluir esses adolescentes no NUCA, tá certo? A gente entende a situação, é uma recomendação forte que o Unicef faz, quem conseguir, inscreva esses adolescentes na plataforma, inclua no NUCA, mas quem não conseguir, não vai ser penalizado. Ótimo. Obrigada, Flávio. Eu vou ficar lhe aperreando de vez em quando, viu? É isso, por nada. Um cheiro. Cheiro. Selma colocou no chat se é obrigatório estar preenchido 7 temas para apresentar na primeira conferência, ou não necessariamente todos. É interessante que esteja preenchido todos os temas, sim, Selma. É melhor fazer assim, porque aí vocês vão apresentar para a cidade o que é que vocês estão pretendendo fazer de cada tema. Entende? Aí faz pelo menos uma por temas. Anderson perguntou se quando o adolescente faz 19 anos, ele é convidado a sair do NUCA. Não, não é.
Vão ter muitos adolescentes que vão ser inscritos agora com 18 anos. Então, ano que vem, eles estão fazendo 19, por aí em diante. Esses adolescentes, eles podem acompanhar até o final da edição, até 2028, certo? Porque o Unicef permite que consigam, que continuem acompanhando as atividades até o final da edição, mesmo se tornando jovens, né, e não mais adolescentes, mas que acompanhem esse trabalho. Não precisa desligar os adolescentes, não, depois que eles completarem 19. Flávio, Olívia, novamente, em relação à questão do hashtag Entre no Clima do selo Unicef, até a próxima semana desse mês, a gente ainda pode fazer ações voltadas para esse movimento, não é isso? Todo mês vai ter um dia de ação desse movimento. Aí, esse mês já tem outra temática e outra ação para vocês. Reflorestamento, né? Reflorestamento. Vocês vão poder trabalhar, dia 27, o dia de ação. Vocês fazem e publicam no dia 27, viu? Ok. E por aí em diante, todo mês vai ter uma. Não vai abandonar vocês. Né? Ótimo. Anderson perguntou se algum deles sair, não ficando no número mínimo. Vai ser possível cadastrar novos adolescentes? Vai, Anderson. O formulário vai ficar aberto para nova inscrição de adolescentes, certo? E aí, o NUCA vai se renovando, a gente sabe disso, a gente entende, e o formulário vai acompanhar isso. Essa inscrição que vocês vão fazer não está fechada, não está parada no tempo. Vocês vão poder estar atualizando, cadastrando novos adolescentes. Selma perguntou, disse que fez o cadastro do adolescente, mas ele falou depois que era de outro município, zona rural, o que fazer? Posso permanecer com ele? Ele quer participar. Ele só informou a verdade após a inscrição. Pode. Ele pode participar, se ele tem interesse em participar. Se ele está aí com vocês, é porque, né, ele quer fazer parte do núcleo do município de vocês, pode ser inscrito, já que é um desejo dele. Viu, Selma? Ele pode continuar no núcleo. Cláudia perguntou quando vai ser informada da validação do núcleo de Catolé do Rocha, assim que o Unicef regularizar a situação da base de dados das inscrições. A gente quer liberar essa relação, viu? E a gente espera que isso saia o mais rápido possível. Peço um pouquinho de paciência. A questão, Flávio, da validação do curso do mobilizador, o próprio certificado, ele já valida isso, a gente não precisa se preocupar com essa questão do até o dia 28 precisar fazer esse curso, concluir o curso. Quem já concluiu, quem já está com certificado, fica ok? Sim, precisa se preocupar, quem não fez ainda, precisa se preocupar em fazer até dia 28, pelo amor de Deus. Mas quem já fez... Mas quem já fez, salva o certificado, guarda aí debaixo do travesseiro. Já está guardado. Está guardado, não precisa se preocupar. E quem não fez, cuide de fazer. Eu acho que eu esgotei as perguntas do chat, eu vou aproveitar esse tempinho para abrir o formulário de registro de atividades, como eu falei antes, para vocês verem como funciona. Flávio, posso só dar uma palavrinha? Pode. Pronto, só justificando o que eu tinha falado no chat, né, que eu falei da questão de fazer 2 ações por ano, que até 2028 estaria cumprido as 6 ações. Mas eu falei no contexto, tipo, eu posso dividir essas ações, né, fazer 2 ações grandes, né, no ano, mas, independente disso, continuar fazendo pequenas ações com os jovens durante todo o período, para que não se parar, entendeu? Basicamente foi isso que eu tinha pensado. Com certeza. E essas pequenas ações, elas também podem estar no PPCA, tá certo? Um debate, uma exibição de um filme, tudo isso é atividade para vocês colocarem no PPCA. Pode editar o tanto que quiser, então, PPCA. O tanto que quiser. Vocês vão apresentar uma primeira versão no fórum e ela não vai morrer aí. Vocês vão continuar editando, atualizando, botando coisas novas, certo? Então, perfeito. Tem muita coisa para colocar aqui. Tem muita coisa para colocar. Vocês estão vendo aí minha tela do formulário de registro de ações. Alex, a gente está vendo o que é que a gente faz sobre essa lista de frequência, tá certo? Os meus colegas estão tentando acessar aqui para ver e a gente responde daqui a pouco. Por enquanto, vou mostrar aqui o formulário de registro de ações, que vai abrir nessa primeira página. Vocês vão ler e concordar com os termos de uso. Vou escolher aqui o meu estado, Alagoas. Depois que você seleciona o estado, você vai poder selecionar o seu município. E aí, uma coisa que tem acontecido é que alguns municípios não estão achando o nome do seu município aqui nessa lista. Se isso acontecer com alguém, me procurem, passem para mim, que aí eu repasso para o pessoal responsável e eles incluem, tá certo?
Deixa eu ver. Vou escolher minha cidade, né? Colônia Leopoldina, Alagoas. É um teste, tá, gente? Não vou enviar, não. Aí a gente vai colocar aqui em que mês essa ação aconteceu, novembro. Vamos fingir que a gente está registrando o dia de ação desse mês. Novembro de 2025. Aí aqui, qual foi o tema qual é o tema que vai comprovar, né? Daqueles temas lá do PPCA. Aqui tem resiliência climática e entre no clima Unicef. O que é que isso significa? Se vocês fizerem um dia de ação, vai entrar nesse tema, o que o Unicef propõe. E se vocês fizerem uma ação que foi pensada pelo próprio município, que não foi pensada pelo Unicef, vocês registram nessa mesma categoria. Todas as ações que forem de meio ambiente, mudanças climáticas, coloca nessa categoria. Aí colocou o mês, colocou a categoria, avança aqui rapidinho. Aí vai ter a pergunta. Essa ação, ela foi dentro do Entre no Clima ou ela não foi do Entre no Clima? Foi uma ação própria do município. Como eu estou registrando o dia de ação, eu vou marcar aqui que sim, foi. Aí vou avançar. Qual dia de ação? Já que foi dentro do Entre no Clima, isso é referente a qual dia de ação? Aí eu estou registrando o de novembro, né? Reflorestando o nosso território. Marco aqui, avanço para a próxima página. Aqui eu vou descrever brevemente a ação realizada. Plantio de mudas com escolas municipais. Significa que foi o NUCA, mas também foi as escolas. Onde é que essa ação foi realizada? Na unidade de ensino, né? Nessas escolas públicas. Aí, quantos adolescentes do NUCA participaram? Ou seja, o público do NUCA. Quem é cadastrado do NUCA? Você vai dizer agora. 16 participaram. E quantas pessoas foram alcançadas por essa ação? Aqui já não está mais falando de quem é do NUCA. Está falando do público, além do NUCA, além do mobilizador. Quantas pessoas foram alcançadas? Quantos participaram? Aí vamos dizer que essa ação ela foi feita com 40 alunos de uma escola municipal do município. Aí eu vou colocar aqui, 40 pessoas do território do município foram alcançadas por essa ação do NUCA. Eu não estou contando com os adolescentes, porque eles eu já respondi na pergunta anterior, certo? Aí agora aqui, o NUCA possui rede social, vou dizer que sim, colocar aqui instagram.com e o @. Aí aqui você vai poder colocar o link da postagem. Então, publicou no feed lá do Instagram, bota o link aqui e tenha para colocar uma foto, um vídeo, um PowerPoint ou um PDF, né? Deixa eu ver se eu consigo. Aí eu vou colocar aqui, digamos, um PDF, vai ser um relatório com as ações. Aí eu subi aqui, ele vai ficar aqui anexo, certo? Eu avanço e coloco os dados de mobilizador, sou mobilizador Flávio, meu número é 829, meu e-mail é @gmail.com. Aí eu clico em enviar e está feito o registro dessa atividade, gente. É isso, assim, o formulário funciona assim. Vocês vão dizer o mês da ação, o tema da ação, vão colocar, se for Entre no Clima, vão dizer qual foi o dia de ação que foi trabalhado, vai colocar quantos adolescentes do NUCA participaram, depois diz quantas pessoas, além dos adolescentes do NUCA, foram alcançados por essa ação, bota ali uma mídia que comprove, bota um link da rede social, depois bota os dados de mobilizador e tudo certo. Ação registrada. Alguma dúvida quanto a isso, pessoal? Eu tenho, Flávio. Pode falar. Eu só não vou enviar essa ação para não bagunçar os dados, mas depois é só clicar em enviar e tudo certo. Pronto. Então, aí você fez essa ação. Digamos que a gente tem 2 ou 3 ações para registrar nesse mesmo dia. Como é que a gente faz? É a mesma coisa? A gente faz uma, preenche uma, depois preenche outra? Quando você clicar em enviar, gente, eu vou apagar essa, tá? Eu vou enviar só para dar o exemplo, mas depois eu acesso a planilha e apago. Aí eu vou enviar aqui. Veja, sua ação foi registrada e uma vez que ela for validada, ela vai subir no painel. Sim. Você já registrou uma ação, que foi o dia de ação do Entre no Clima. Aí agora você fez uma ação sobre equidade étnico-racial e você quer registrar ela. Isso. Terminou uma, você já clica aqui, ó, enviar outra resposta e já emenda, já faz o mesmo processo de novo, registrando outra ação. Entendeu? Okay. Pode escrever quantas ações você quiser no dia.
Aí é o que eu disse. Fez uma ação, vocês têm a opção, que eu acho que é melhor. Fez a ação, tirou o vídeo, tirou a foto, já vai registrando, porque aí ninguém vai se esquecer de registrar nada. Isso. Mas vocês também podem subir aí várias ações ao longo. Todas as ações do mês de outubro, eu vou tirar um dia para subir todas de uma vez só. Pode fazer isso. É só recarregar, reenviar a resposta. Ok, obrigado. Por nada. Giane e Rebeca. Bom dia, Flávio. Eu tenho uma dúvida, porque, assim, no caso, esse link aí, ele vai estar preenchendo todas essas atividades que a gente está fazendo. Eu estava fazendo, ela é escrita naquela tabelinha que vocês tinham disponibilizado. No caso, aquela tabelinha, a gente não vai precisar enviar para vocês em algum link, por exemplo, né? Eu fico ela para mim como se fosse um plano de base ali para eu estar fazendo, anotando. É como se fosse um rascunho. No máximo, eu vou apresentar aquela tabela direitinho no fórum, né? É isso. Aquela tabela vai ser usada, viu? Apesar de existir o formulário, a tabela não está descartada. A tabela que você está chamando é o PPCA, né? O Plano de Participação Cidadã de Adolescentes. Isso. Vocês vão fazer um primeiro preenchimento desse PPCA, planejando o que é que vocês querem fazer e apresentar no fórum. Mas depois, que é o primeiro fórum, vai ter o segundo, quando chegar lá a vez do segundo fórum comunitário, você vai apresentar de novo esse PPCA, só que você vai apresentar com todas as modificações que foram feitas. Então, se tu hoje planejou fazer 6 ações e lá em 2028 já tiver feito 20, aí você vai colocar as 20 no PPCA e reapresentar no final. Mas isso no momento do segundo fórum, que é no último ano da edição. E, por enquanto, você vai usando aí o PPCA como um planejamento seu, um planejamento próprio, para que você se organize, mas para a gente, ao longo desse tempo, para a gente, você só vai precisar preencher esse formulário, certo? Ok, obrigada. Traz e também perguntou se esse formulário está no grupo, está lá no grupo já, tem uns dias, mas eu vou reenviar todos os links. Anderson perguntou se quando a ação é um vídeo, como é que a gente faz para quantificar a quantidade de adolescentes que foram alcançados? Uma ótima pergunta. Lá na parte do público, tem essas duas perguntas. Primeiro pergunta quantos adolescentes do núcleo. Depois pergunta o público alcançado do município. Lá está dizendo que visualizações não contam, né? Tipo, se aparecer lá 1000 curtidas no vídeo do Entre no Clima, então significa que 1000 pessoas foram alcançadas pela ação? De certa forma, sim, mas para o formulário, não, porque a gente entende, né, que uma pessoa pode curtir de várias contas e tudo mais. Caso um vídeo que não teve, se o vídeo foi gravado só pelos adolescentes do NUCA, as únicas pessoas que participaram desse vídeo foram os adolescentes do NUCA, não teve ninguém do público externo do município, aí nessa pergunta do público alcançado, você pode só colocar 0. Não precisa dizer, nem toda ação precisa ter um público externo alcançado. Às vezes, o único público vai ser mesmo os adolescentes, e isso não tem problema, certo? Tem a opção lá, é só digitar 0. Anderson entendeu, a Aline também tinha perguntado a mesma coisa, entendeu? É isso, pode colocar 0 caso se for uma ação que não alcançou ninguém. Mas o plantio de mudas, por exemplo, vocês podem fazer em colaboração com muita gente, aí já bota lá, alcançou tantas pessoas. Por aí vai. Vi aqui que Cecílio conseguiu avançar no módulo do curso, fazendo a dica que eu dei. Então, ó, quem mais estiver com dificuldade, marca lá como feito cada material para conseguir passar de fase. E Carol Menezes levantou a mão. Pode falar, Carol. Bom dia, pessoal. Tá conseguindo me ouvir? Sim. Flávia, é uma dúvida. Quanto aos nossos encontros, né, para poder fazer as ações, não contenham a participação mínima, que seria os 16 adolescentes. Há alguma penalidade para o município quando a gente registrar isso no formulário? Não. Tem ação que realmente não vai participar todo mundo, e a gente entende isso perfeitamente, não tem problema. Ok, então. Era só isso, obrigada. Por nada. Acho que do microfone a gente já venceu. Aqui no chat também, acho que... Glaubson perguntou quais são os temas obrigatórios, eu vou colocar no chat. E
Dilma perguntou sobre o dia do Tira Dúvida sobre o primeiro fórum comunitário. Já aconteceram algumas salas sobre o primeiro fórum, Dilma, e eu acho que a partir da próxima semana também vão ter outros informes, outros repasses, tá certo? Fica de olho nos grupos para ver. No mais, é isso, gente. Alguém mais tem alguma dúvida sobre os formulários, tanto de inscrição quanto de registro de atividade? Dúvida sobre o Entre no Clima? Vamos aproveitar, pessoal, que a gente já está se aproximando da finalização do nosso momento. Então, aproveita aí, Flavinho, tá à disposição para tirar as últimas dúvidas do nosso Tira Dúvidas de hoje. E a gente venceu o horário, né, certinho, né, para soltar o povo. Não, viu? Não, olha aí, ó, tem gente levantando a mão ainda. Tem Caion e depois Olivia. Vai lá, Caion. Ok. Flávio, eu queria só perguntar se teria como você falar de novo sobre aquilo que você estava falando, sobre os adolescentes, a questão de vocês não confiarem numa live. Eu não entendi muito bem, porque pode clicar 2 vezes no gostei, né? Muitas, sabe? Quando a ação... É porque, assim, dentro do formulário de registro, tem uma pergunta perguntando qual foi o público alcançado. Aí alguém perguntou assim, e se a ação foi um vídeo? Como é que a gente quantifica? Aí eu expliquei que visualização, número de curtida, não conta, não serve para quantificar o público alcançado. Porque não é um número realista, né? 10 curtidas pode ser dada por uma pessoa só. Então, não tem como dizer que 1000 pessoas foram alcançadas porque um vídeo tem 1000 curtidas. Aí eu expliquei que para ações desse tipo, caso o vídeo tenha sido gravado só pelos adolescentes do NUCA e não tenha tido público externo, aí vocês colocam, na hora de registrar, o número de público alcançado, vocês podem colocar que foi 0, por exemplo, e não tem problema nisso, não vai ser penalizado. Agora, digamos, se for gravar um vídeo e convidar como aconteceu agora no último dia de ação, muita gente entrevistou agricultor, entrevistou pescador, esse público foi alcançado pela ação do vídeo. Então, uma pessoa foi alcançada, 2 pessoas foram alcançadas, além do NUCA, do público externo. Foi essa parte, eu acho, que tu se confundiu. Foi essa mesmo. Muito obrigado por esclarecer. Ficou claro, né? Ficou claro. Beleza. A Aline Araújo pediu para eu falar de novo sobre o Entre no Clima. Se tu puder dizer aqui mais especificamente qual é a tua dúvida. Vou passar para você, viu, Olivia? Só estou dando uma lida aqui. Tudo bem. Tranquilo. E tem outras dúvidas. Pode ir, Olivia. Não, em relação... existe um modelo de ata específico para a gente fazer registro no momento que a gente estiver fazendo uma reunião formal com o NUCA, ou não precisa, a gente mesmo é quem faz essa ata? É uma ata, né? Não, essa parte de ata, lista de presença, lista de presença de reunião do NUCA, vocês não precisam passar nada disso pela gente, é tudo de organização de vocês, tá certo? Vocês que decidem se vai ter, como é que vai ser. Não é uma cobrança também do selo, né? A gente não vai precisar estar postando. Se quiser também postar, né, alguma coisa relacionada à lista de frequência, também pode, né? A comprovação de público é esse formulário. Ah, então tá ótimo. Pronto. Obrigada. Por nada. Isabelle falou que está como mobilizadora agora e está meio perdida. Perguntou se precisa fazer o curso de mobilizadora. Sim, é obrigatório fazer o curso. Quais ações precisam ser trabalhadas com os adolescentes? São as ações do PPCA. Isabelle, coloca aqui no chat se você está no grupo de mobilizadores, porque eu vou repassar lá os links de todos os materiais. Aí você vai poder ver quais são os materiais certinho, os temas certinho. E nesse mês de novembro tem um dia de ação do movimento Entre no Clima, que é o reflorestamento. Mas não é obrigatório fazer essa ação no mês de novembro, é opcional. Tudo isso eu vou repassar lá no grupo para você ler com mais calma. E a Aline perguntou sobre as ações propostas, se são obrigatórias e como funciona. As ações do Entre no Clima não são obrigatórias, são voluntárias. Já nas temáticas do PPCA, vocês precisam realizar pelo menos 6 ações durante essa edição, Aline. Mas Entre no Clima não é obrigatório os dias de ação. Só que a gente incentiva muito, porque é muito importante, muito bacana, inclusive, é feito aí
por todos os estados que fazem parte do selo, dá uma visibilidade para o município e tem sido bastante proveitoso, mas não é obrigatório. Ô, Flávio, só mais uma dúvida. Diga. Esse PPCA, ele está disponível em Word para a gente digitar? Tá. Ele está lá no grupo de mobilizadores, se você for na parte documentos, ele vai aparecer em Word. E eu também coloquei um link, aí eu vou reenviar também esse link no grupo, que é um link do documento. Eu vou mostrar porque muita gente teve dificuldade, foi bom você perguntar isso. É porque tem muita coisa no grupo e aí a gente acaba... É por isso que é sempre interessante que da segunda à quarta-feira o grupo fica fechado. Aí acompanha os informes que são repassados para na quinta e na sexta não perder nada, que é quando está tendo a conversa, né? Sim, sim. Só um momento, gente. Vocês estão vendo aí minha tela, né? Sim, sim. Olha, eu já disponibilizei lá no grupo esse link do Google Docs, que é para o plano, para o PPCA. Só que vocês vão ver que não conseguem editar. Se tentar digitar, não vai, porque ele está bloqueado, né? Para que todo mundo consiga baixar, senão todo mundo ia trabalhar, no mesmo documento, ia ficar uma loucura. Aí o que é que faz? Quando abrir o link, vem aqui em arquivo, clica em baixar e baixa como Word. Aí ele vai baixar todo editável para vocês, poder personalizar aí da forma que vocês querem. Aí tem muita gente clicando aqui, ó, impedir acesso de edição para eu liberar. Não funciona, porque eu não posso liberar para edição de vocês, senão vai mudar o documento. Aí o caminho mesmo para baixar é esse, arquivo, baixar e o Word. Aí vai salvar no celular, no computador de vocês, um modelo editável. E também o arquivo já está lá no grupo, o arquivo mesmo do Word. Aí vocês conseguem baixar direto pelo WhatsApp. Flávio. Oi, Sara. Também há outra forma. Baixa normalmente e coloca no iLove que faz essa mudança. Sim. Tem outra, é verdade, vou aproveitar outra coisa. Quem não quiser usar o Word, eu não tiver o Word instalado, pode fazer assim, ó. Arquivo, fazer uma cópia, aí vem aqui, ó, copiar o documento, fazer uma cópia, aí o documento que vai abrir agora, como Sara falou, esse documento vai ser de vocês. Aí vocês podem editar livremente, certo? Obrigado, Sara. Nada. Crais Quixabá, pode falar. A gente está chegando perto do fim, vamos ver o que é que a gente faz da lista de presença, mas pode falar o Crais Quixabá. Tem alguém com o áudio aberto. Acho que foi engano, a pessoa que levantou a mão. A Aldenora perguntou se a atividade do monitoramento da internet não vai ser nessa sala, vai ser com o especialista Rafael. No mais, não temos perguntas, conseguimos vencer. Sobre a lista de presença, gente, teve lista de presença, ela está aí no chat. Eu peço que quem não está conseguindo clicar, tente copiar esse link para colar no seu navegador e responder, porque a gente não sabe o que está acontecendo, porque por aqui eu consigo abrir pelo meu computador, Marcos, pelo celular dele, consegue abrir, mas tem muita gente que pelo celular não consegue, não está conseguindo, né? Aí, para quem está nessa situação e não conseguir nem copiar, aí eu peço que me procure lá primeiro, tira um print aqui da chamada para provar que está mesmo aqui e me procure lá no WhatsApp, certo? Que eu envio o link. Vamos fazer canal assim. Acerte, né? No canal Acerte, isso. Procura pelo canal Acerte o Flavinho, como ele pediu o print dessa reunião, e a gente envia. A gente percebeu que os celulares que são Androids não abrem. Aqueles que têm celular iPhone conseguem abrir tranquilamente, e aqueles que estão pelo computador. Tá certo, gente? Eu tenho a sala do filme. Não sei. Olha, aí para me tirar, para ele na boca, porque
Aline, eu respondi a sua primeira pergunta. Se você ainda tiver com dúvida, você pode me procurar pelo canal Acerte, tá certo? Do que você deve abordar no primeiro encontro com o Luca, porque a gente já estourou o horário aqui. Mas me procure pelo canal. Consegue colocar o número, Carlinhos, aqui do canal? Por gentileza. Aí você me procura por lá e a gente conversa. Mas, no mais, vou aproveitar, já tem um pessoal saindo, a gente já estourou uns 15 minutos do horário, para agradecer, gente, esse momento, que foi super importante. Sempre gosto muito de poder tirar as dúvidas de vocês tudo junto, porque a gente vai trocando, a dúvida de um é a dúvida de outro, vocês viram aqui, né? Tem algumas pessoas que ficaram com dúvidas, têm me procurado pelo nosso número pessoal do WhatsApp, e deve ter alguém aqui que não recebeu resposta, porque o fluxo fica muito grande no nosso WhatsApp pessoal, e a gente não dá conta. Então, aí eu não consegue nem ver. Aí eu peço que vocês entrem em contato pelo canal da Acerte, cliquem lá na opção de falar comigo, o telefone já está aqui no chat, Carlinha colocou, tira um print aí do chat e salva esse contato, que ainda não tem. E lá no canal Acerte vocês podem me procurar para tirar as dúvidas de vocês, certo? Mas, no mais, eu quero agradecer, pedir de novo a vocês que façam a leitura de todos os materiais, eu vou reenviar tudo lá no grupo do WhatsApp de mobilizadores. Não tem como a gente ser mobilizador do NUCA sem ler aquele bendito daquele guia, porque é ele que vai explicar todos os prazos, todas as coisas. E, no mais, a gente segue por aqui. Agradeço bastante, os prazos estão chegando, eu espero que hoje tenha sido um dia proveitoso para vocês, de esclarecer as dúvidas, né, que vocês tenham se tranquilizado, e no mais é isso. Reforçando mais ainda o que Flavinho disse sobre o canal Acerte, gente, isso é um respaldo para vocês e para nós, a gente não pode atender para o nosso canal pessoal, nosso contato pessoal, até porque o canal Acerte, todas as mensagens, as dúvidas que vocês nos enviam ficam salvas, e aí não tem como também a gente dar conta de responder pelo nosso celular pessoal, né? A gente só usa os grupos e o nosso canal Acerte, e-mails também, né? Para quem gosta também de usar e-mail, então não deixe de falar pelo canal Acerte, tá bom? A gente realmente não vai poder atender vocês pelo nosso contato pessoal, até porque até uma orientação da diretoria, a gente não pode, tá? Então, foi um prazer estar com vocês nessa manhã, até a próxima oportunidade, cheiro grande. Tchau, pessoal. Obrigado pela participação de todos e todas. Até uma próxima oportunidade. Não, já tem. Tchau, gente. Sabrina, se você conseguir assinar a lista de presença, me procura pelo canal. Valeu, obrigado, Flávio, Marcos, foi ótimo. Obrigado, que bom. Vou entrar em contato com vocês pelo canal. Certo, obrigado. Falou bem.